Boa noite para vocês. Vamos começar esse encontro aqui. Sendo bem interessante. Último encontro dos desafios, né? 21 dias. Estamos aqui juntos. E continuando fazendo reiki, tá? Então, muito bom chegar até o final com vocês. Percebi que foi um pouco intenso para mim. Estava esperando a intensidade, mas também aprendi pelo caminho, né? Acho que para vocês também pode ter sido algum tipo de intensidade, algum tipo de insight. Fiz aqui como que é o nome? A enquete. Vamos ver aqui em última mão os números, né? Gosto sempre de brincar com isso. Quer ver? Ali é o grupo aqui. São 2 grupos, né? Depois eu posso mandar o compilado para vocês amanhã, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, assim, como foi o desafio para você? Então, queria ter participado, mas não foi dessa vez, 35 pessoas, né? Então, acho que muitas pessoas chegaram depois ou ficaram ensaiando para começar e não começaram. Então, vou pegar no pé dessas pessoas no próximo desafio. Que eu vou fazer periodicamente, tá? Só para vocês saberem. Vai ter outro. Em agosto, provavelmente. Depois tem aqui duas pessoas. Deixa pela ordem, né? Já tem enraizado o reiki e continuam praticando. Então, são pessoas que já tinham enraizado e continuaram, né? Ajudando a sustentar a egrégora. Não tinha enraizado o reiki e pratiquei 21 dias, vou pela ordem agora de dias. E pratiquei os 21 dias, 5 pessoas. Não tinha enraizado o reiki, pratiquei pelo menos 15 pessoas. Não tinha enraizado o reiki, pratiquei pelo menos 10, 5 pessoas. E depois não tinha praticado reiki, pratiquei um pouco pontualmente, 2 pessoas. São pessoas que não conseguiram enraizar também. E aí o outro aqui, que é um grupinho menos ativo, 7 pessoas já tinham enraizado o reiki, continuam praticando. 2 pessoas não tinham enraizado, mas praticaram os 21 dias direto, né? E depois 8 pessoas não participaram. Então é isso, gente. Aos pouquinhos vamos colhendo os resultados, né? Mas eu queria saber de vocês um pouquinho como é que tem sido. Uma partilha mesmo, assim. Eu vejo muita coisa acontecendo, né? Que eu observo vocês. Algumas pessoas são do aprofundamento que estão comigo mais de perto, outras interagem mais. Queria pedir para quem não tem a câmera ligada de ligar a câmera, tá? Mesmo se você estiver no sofazinho, na caminha aí, né? Fica à vontade para ligar a câmera, que é sempre bom a gente se ver mesmo. Então, algumas pessoas entraram hoje para escutar um pouquinho, então podemos escutar um pouquinho quem quer falar. E depois você pode criar coragem para falar um pouquinho também. Vamos ter ainda a leitura de aura hoje, mais perto de 8 horas. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Como é que tá aí? Como é que foi o desafio como um todo? E deixa eu inspirar vocês, assim. Porque geralmente, né, o que que acontece? Qual que é o programa que roda? Quando você faz algo que tem que fazer 21 dias, aí vai no último dia. Aí o professor fala assim, quem quer começar falando, o que que aconteceu? A galera já vai falar, eu não fiz 21 dias, deu ruim, queria ter dado mais, tal. Ou vai ter aqueles que são assim, consegui fazer os 21 dias. Geralmente as pessoas que sentam na frente, né, de escola. Enfim, tô trazendo isso para vocês. Por quê? Porque não é desse lugar que eu quero fazer essa partilha. É de outro lugar, né? Não é de um lugar idealizado, do que eu queria ter feito, do que eu não fiz, cheguei agora, não cheguei e tal. É de um lugar diferente. É assim. Imagine, por exemplo, que você fez um dia só desse desafio. Só que nesse dia foi muito importante para você. E você talvez queira partilhar o presente que foi, o que que você aprendeu, por exemplo. Isso é muito válido, né? Pode ser que foi importante para você fazer os 21 dias que não tinha enraizado ainda. Pode ser que você esteja em outro lugar. Enfim, qual que é a ideia? A ideia é que cada um participou desse desafio de um lugar diferente, que é o seu lugar.
E é o seu ponto de vista. E você recebeu um presente. E aí essa partilha serve para você partilhar, né? Para você doar o que você aprendeu, assim. Qual que foi o aprendizado que chegou para você? E é desse lugar que a partilha acontece. Ficou claro para vocês que é um lugar diferente? É um lugar de canal, gente. É o reiki acontecendo. Não é que a gente faz o reiki e depois, agora a partilha virou outra coisa. Não, continua sendo reiki. Então, continue fazendo reiki dentro de vocês. Talvez vocês queiram partilhar alguma coisa que some, né? Porque é como se fosse assim, ó. Imagina, vou dar uma imagem para vocês, então, que está vindo aqui. Imagine que todos nós estamos num campo aberto, com pasto. Todo mundo lá, olhando o céu, tá lindo. E começa a chover. Bênçãos. Chover bênçãos. Passa um helicóptero lá em cima. Sabe aqueles Papai Noel que passa assim no helicóptero, joga o sacão lá de cima de presente? Cada um recebe um presente. Aí a ideia aqui é assim, o que que você recebeu? O que que caiu na sua mão? É você olhar para dentro e falar, uau, caiu isso aqui na minha mão. Estou passando por isso na minha vida, aconteceu isso, e é isso que eu recebo, é assim que eu fortaleço. Faz sentido para vocês essa imagem? É só para ajudar a partilhar um pouquinho do lugar do coração, né? E aí, muitas vezes, eu não estou falando para o seu cérebro, porque é o seu cérebro que entende primeiro. Eu estou falando para o seu coração, assim, ó, essa roda aqui, você pode partilhar um pouquinho, porque tem chance de você ser escutado mais do que outros lugares que você, às vezes, não está acostumado a falar. Então, seu coração é bem-vindo aqui para falar, tá? Então, quem quer começar? Só abrir o áudio aí, falar um pouquinho, e aí depois a gente vai caminhando com as pessoas que querem falar. Eu posso falar? Então vai. Eu vou começar. É, eu posso dizer que esses 21 dias de reiki, né? Porque eu já pratico reiki, eu sou da turma especial do nosso professor Leandro. Então, A turma do aprofundamento, né? É. então eu estou no Calma aí, aprofundamento. deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Eu vou abrir outras turmas também. Então, quem quer se sentir especial vai ser possível, só porque ela falou de um jeito que, né? Ah, eu quero também, vai ter como. Depois eu falo. Mas enfim, continua. Então, eu sou do aprofundamento, e quando ele fez esse desafio de fazer 21 dias de reiki, né? Todo dia 10 minutos, eu falei, opa, esse é meu desafio, né? Porque às vezes a gente não faz, né? Esquece. A gente Então eu quem? fiz. Eu, Vou pegar no pé. Vai. eu. Então eu fiz e posso dizer para vocês que está sendo maravilhoso. Amanhã eu vou abrir a minha primeira roda de reiki presencial aqui. Me deu confiança, me deu segurança, sabe? De saber o que que você pode trazer, que tipo de canal você pode ser, que Você tipo de quem? pessoa eu posso me transformar, né? E a confiança foi o ponto principal, de confiar não só no reiki, nos guias, nos mestres, nos mentores, mas principalmente em mim mesma. Então, aconselho a todo mundo continuar praticando reiki, porque o efeito foi totalmente assim muito rápido, assim, volumoso, 100% de energia, totalmente diferente de quando você não pratica todo dia. Gratidão. É bem interessante você falar isso, porque para algumas pessoas aqui, quando está atento a esse tipo de desafio, de que acumulou energia, né? A egrégora ficou mais forte. Abre portais. É como se você tivesse acesso a fazer mais coisas com um portal que está aberto, né? No seu caso, você conseguiu enraizar essa rosa, que você já estava com essa roda, né? Que você estava querendo fazer há É, algum tempo já. E aí você usou essa energia que estava disponível do grupo para fazer isso, né? Que bom, sim, ótimo, gratidão. gratidão. E no caso dela foi mais uma roda sobre reiki, né? Que era o que ela queria fazer, mas talvez para vocês eram pontos de cura
ou pontos de algum tipo de coisa que talvez você já estava querendo há algum tempo e de repente foi mais fácil fazer em grupo, tá? Só para trazer aqui se é possível também. Tá bom, vamos seguir aqui com quem quiser falar. E aí eu abro o áudio e pode falar um pouquinho. Só abrir o áudio. Eu queria falar da experiência que foi, é que eu iniciei no Reiki há uns 2 anos, mas eu tinha parado um pouco de praticar, então o desafio foi muito bom, assim, porque eu falei, não, né, como eu estava querendo voltar a praticar com uma frequência maior, aí eu assumi esse desafio, eu acho que eu consegui fazer 18 dias, que nesse meio tempo eu fiquei de férias 10 dias, né, então mudou um pouco a rotina, digamos assim. Mas foi muito bom. Para mim, assim, pessoalmente, né, eu acho que eu estava lembrando do Reiki todo dia. E antes eu ficava com muito receio de falar do Reiki para outras pessoas, né? Que por mais que o desafio foi para a gente acaba lembrando mais de falar para as pessoas que existem, né? Pessoas que nunca ouviram falar. E então, até durante as férias eu encontrei com alguns amigos e uns familiares que eu não via há um tempo. E acho que por estar praticando, né? Na verdade, esse encontro foi depois de uns 15 dias que já estava ocorrendo o desafio, então eu já estava praticando, né? Eu acho que me deu mais segurança para poder falar para as pessoas, não necessariamente oferecer, mas como eu estava me sentindo melhor, eu queria compartilhar, né, com outras pessoas também. E eu nunca tinha feito, eu nunca tinha aplicado em ninguém, né? E aí, nesse feriado, eu tive a experiência de oferecer para uma prima minha, que ela é mais aberta, assim, né? Esse tipo de conversa, né, digamos. E eu vi que ela estava precisando, que ela interessou. Eu falei, se você quiser, eu posso fazer uma sessão. Nunca fiz uma sessão inteira em alguém, né, de tentar fazer os pontos. E aí ela aceitou e foi minha primeira experiência, assim, aplicando em uma pessoa. E quando eu estava aplicando, assim, né, eu senti um pouco da mão quente, alguns pontos, eu fiquei com um pouco de receio de lembrar, assim, todos os pontos, né, eu nem estava com o livro nesse local para relembrar, mas eu falei, vou seguir a intuição, que eu acho que o Reiki sempre fala isso, né, da gente seguir a nossa intuição, não ficar muito ligado ali às regras, digamos. E ela falou que estava com bastante incômodo, assim, é uma pessoa que não consegue, às vezes, se concentrar, ficar deitada muito tempo. Então, ela falou que talvez não conseguiria ficar muito tempo deitada, né, para receber. E a primeira coisa foi que ela conseguiu ficar assim, né? Foi mais ou menos 1 hora que durou a sessão. E ela ficou super bem a sessão inteira. E ela nunca nem tinha ouvido falar de Reiki. Então, foi bem interessante, assim, para mim e para ela, né? E essa questão do ponto, né, da gente confiar assim que a energia vai para onde realmente tem que ir. Tiveram alguns pontos que ela relatou que teve bastante aquecimento, mas que eu não cheguei a fazer nesse ponto específico, né? Então tentei seguir os pontos de chakra, mas eu percebi assim que é realmente uma energia inteligente, né? Uma energia positiva, que foi o que eu tentei explicar para ela, né? Que ela não precisaria se preocupar muito. E é isso, eu queria compartilhar com vocês, assim, que no meu caso me deu mais segurança para falar mais do Reiki para as pessoas, independente se a pessoa, né, for receber ou não. Eu falei para outras pessoas também, né, e o que eu acho mais interessante, assim, é realmente da gente poder fazer auto-aplicação, das pessoas saberem que isso existe, né, assim, que a gente pode se curar, né, pensando tanto na parte física quanto emocional, e basta praticar, né, eu acho que toda vez que a gente está praticando todo dia, pelo menos para mim, eu sempre me sinto melhor, assim. Alguns dias a gente se sente angustiado, né? Mas eu acho que são os processos mesmo, né? De liberação. Então, o que eu tenho feito é, se eu tô triste, eu tô feliz, eu tento fazer e confiar mais, assim, na energia. Mas é mais isso, assim, deu mais segurança para aplicar. É isso. Que coisa, né? Quanta coisa numa frase só, numa fala só, assim, que vamos percebendo um pouco, né? De sair de um lugar que, recebi lá atrás, tal, ficou ali guardadinho, para um lugar de doar para alguém, para falar para as pessoas. Isso acontece, né? É algo muito lindo, assim, porque transborda. O reiki, ele quer transbordar, né? Ele quer chegar em tudo. Igual quando é uma aplicação mesmo, né? Você está aplicando, ele vai através das suas mãos, entra na pessoa ali, no campo dela, e vai para os pontos que é necessário. Então, eu vi esse depoimento bem bacana, viu, Lilian? Parabéns, assim, pelos resultados pessoais que você está buscando.
Não é um resultado que todos têm que buscar, sabe? Eu não quero entrar nesse lugar de que alguns depoimentos vão ser melhor que outros. Eu acho que não tem aqui esse lugar. É um lugar muito do... Só de você estar falando com outras pessoas sobre reiki, isso é muito profundo também. Existe uma crença muito grande que não é bom falar sobre o místico. E quando você falou da sua prima também, que você sentiu ela mais aberta, mas no fundo é você que está mais aberto um pouquinho. Uhum. E a tendência é aumentar a sua abertura conforme você vai ganhando confiança, igual você comentou. E aí você vai perceber, você vai poder doar reiki para quem você quiser, para quem puder. E aí não vai ter mais essa ideia de que o outro não está aberto. Às vezes o outro não esteja aberto para receber, mas você vai estar sempre aberto para doar. E aí você vai estar do lado, você oferece. Ah, tem um reiki aqui. A pessoa, nossa, o que é isso? Tal, não sei o quê. Eu, olha, para mim funciona muito bem. Mas tudo bem, eu entendo que você não queira receber. Tipo, só que daí a pessoa vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha e fala, nossa, eu acho que ela fez a dor de cabeça passar e agora eu tô com essa dor de cabeça que não resolve nem com 3 remédios. Em algum momento vai ceder. Mas não sabemos o que passa na vida da outra pessoa. O quanto fechada ela tá para a espiritualidade ou para um amortecimento. E nem faz sentido ficar avaliando se a outra é fechada ou se não é. Mas o importante é estar aberto, né? Tipo assim, uma imagem que está vindo agora para mim é assim: o importante, por exemplo, não é outra pessoa sentir o cheiro da flor assim. É você ser essa flor aberta que seu cheiro esteja perfumando o ambiente. Se a outra pessoa está com gripe e está tudo travado aqui que não vai cheirar de jeito nenhum, não interessa. O importante é o perfume estar no ar, sabe? E quem está com os nariz de cheirar vai estar cheirando e vai estar acontecendo. Então, às vezes, o que acontece, né, usando um pouco o seu exemplo, mas falando além dele, é que pelos fatos das outras pessoas à sua volta não estar conseguindo cheirar um perfume, não quer dizer que você não esteja exalando, né? Principalmente na família. Então, por isso que é importante esse grupo de desafio, importante grupos de acompanhamento, que você vão encontrando pessoas que estão vibrando e desabrochando num- numa frequência que vocês estão precisando para a evolução agora. Então, gratidão por compartilhar. Vamos seguindo, então, com outras Obrigada a pessoas. você. Aposto que a sua prima ficou super feliz com essa sessão, então ela já ganhou com isso também. Na verdade, depois que eu fiz a sessão, só para terminar assim, o relato dela, no caso, né? No outro dia eu só perguntei se ela tinha feito uma boa viagem, né? Porque nisso terminou o feriado, eu vim para minha casa, ela foi para a casa dela. E eu só queria saber se ela fez uma boa viagem, mas no sentido físico mesmo, né? De trânsito. Ela, Sim. nossa, minha semana começou ótima, tudo. A minha cabeça não está mais pesada. Começou a relatar do reiki. Eu nem estava necessariamente perguntando do reiki. É. Ela, minha semana começou super bem, na minha cabeça nunca ficou tão bom o dia inteiro. Aí eu falei com ela da roda. Eu falei, se você quiser, eu ainda não posso fazer a distância, mas tem a roda de reiki e tal. E aí gerou todo um assunto a semana inteira de reiki. Foi bem É. legal. É gostoso, né? Quando tem esses assuntos que nos interessam, principalmente com parente. É, Ótimo, ótimo. Quem quer continuar? Um pouquinho falando. Dizem que o gato come a língua das pessoas, né? Talvez o rei que tenha comido a língua das pessoas que estão aqui aparecendo. Deixou mais introspectivo. Acontece também. Vamos lá, então. Vou abrir a leitura. E aí depois, quem sabe, vocês podem partilhar depois. Ó, estão dedurando aí, aqui, ó, no chat. A Lu tem coisa para contar. Aperta ela aí. E aí, Lu? Depois? Tá bom. E você, Keila? O que você quer partilhar? Conta para nós. O feitiço lutou contra o feiticeiro aqui. Tcharam! Aí a internet cai.
A câmera não funciona. Ok, vamos seguir. Leandro, eu já estou falando demais. Eu fiz um propósito comigo mesmo de escutar mais. Apertar os outros e não falar, tá ótimo. Ok, Ah, não, é que beleza. eu sou muito tagarela, você sabe disso. Aí eu estou fazendo um propósito comigo mesmo. Tagarela de voz agora foi pro chat, tá ótimo. Vamos junto. É. Tá evoluindo, tá evoluindo. Bom, ok. Então vamos fazer uma leitura de aura de 4 pessoas para dar tempo para a gente ter mais tempo para conversar depois. Eu tô pensando aqui, gente, até que engraçado. Então vamos lá. Eu vou sortear pessoas, só que não pode ser do aprofundamento, tá? Porque o aprofundamento já tem acesso a muita leitura, a muito acompanhamento, tá? Só para vocês darem lugar para as pessoas que estão chegando também. Então, começou por aí. Então, eu gostaria de fazer o seguinte. Tá com cara de armadilha, mas tá tudo bem. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão, então, para eu sortear, mas pessoas assim que tiveram algum tipo de história para contar sobre o que aconteceu no desafio. Aí as pessoas agora vão ficar assim, né? Ai, eu não quero que ele saiba que eu tenho uma história, porque depois pode ser que eu saiba, mas ao mesmo tempo eu quero uma leitura. E agora, né? O que eu faço? Ai, gente, sou muito criativo mesmo, né? Quem que vai levantar a mãozinha? Então vai. Ótimo. Eu não tô vendo quem tá com a câmera fechada, tá, gente? Então, ok. Então eu tô vendo aqui. Continua com a mão levantada, tá? Com a mãozinha assim, só para eu ver aqui. Tá. Beleza. Então, já tem as 6 pessoas. Vou falar, tá? A Lília, Gabriele, Marilda, Dina, Ramiro e Leonila. Tá? Beleza. Então, Lilian, Marilda, Leonila, peraí, Ramiro. Quem mais aqui que eu baixou a mão, né? Gabriele, Lilian, Marilda, Gabriele, Leonila, Ramiro. Tem mais uma pessoa. Quem que era? Dina. Ok. Então, essas são as pessoas. Agora vamos pensar um tema. Algumas de vocês 6 que eu selecionei aqui, tem algum tema sobre o reiki que queira trazer? Só para inspirar? De repente eu posso ter uma ideia de vocês falando. Pode falar, só abre o áudio. O rei que me resgatou. Eu estava afastada, porque fui eu que tomei a iniciativa de me afastar. E apesar de não ter feito os 21 dias completos, mas eu pude sentir as mudanças que ele fez em mim com essas aplicações que eu fiz. Eu estou, inclusive, mais calma, mais serena e com mais vontade de voltar a aplicar reiki. Tá resgatada. É, Que ótimo. Vamos ver. Quem mais quer falar um pouquinho desses 6, só para eu pegar algum tema assim que está no campo? Tá. Pode falar. Para mim, não, para Pode. mim eu pensei como perceber o reiki mesmo, né, no dia a dia, quando a gente não está aplicando, pensando em mim, na gente, né, e nas pessoas, né? Como Tá. perceber isso no dia a dia, né? Porque uma coisa é a gente vir na roda, conversar à noite, isso ajuda muito, né? Mas quando a gente não está em grupo, não está naquele momento da mesma energia às 8:30 da noite, né? Quando eu consigo fazer, é como ter essa percepção no dia a dia, né? Assim, não sei. Uhum. Tá bom. Já entendi. Eu tô processando aqui. Pode falar, Gabriel. Então, o reiki, ele me trouxe muita clareza, né, para as minhas dúvidas, inclusive.
na minha autoconfiança comigo mesmo, que eu tinha muito medo, receio de aplicar em outras pessoas. E eu tô começando, e a partir de fazer esses 21 dias, eu sempre fiz, estava sempre enraizado em mim, mas esses 21 dias eu enraizei mais. E eu criei coragem de fazer na minha mãe, na minha irmã, na minha família, né? E eu eu sinto muito grata. Mas, assim, eu ainda acho que eu preciso desenvolver mais a minha confiança. Mas eu Uhum. tô indo. Isso, é isso, tá indo. É uma prática mesmo, né? Igual academia, assim, você vai pra academia, você faz uma musculação, vai ficando cada vez mais forte, né? É a consistência que faz. Por isso que o desafio veio, né? Tá, a pergunta que você fez, quem que tava ali? Cadê que baixou? A Lilian, né? Eu acho que é uma pergunta mais de aprofundamento do grupo, assim, que são esses outros grupos que eu faço, porque daí é uma coisa um pouco assim, de percepção dia a dia. Eu vou trazer, então, a pergunta assim, para vocês seis, né? O que que vocês levam do desafio para sua vida, assim? O que que vocês levam desses 21 dias da forma como vocês fizeram? Então, aqui não tem um julgamento se foi 21 dias ou não e tal. E vocês seis, o que que vocês levam para sua vida? Qual que foi o aprendizado? Um dos aprendizados, deve ter vários, né? Mas qual que foi um dos aprendizados de vocês terem feito? Tá? Porque isso pode inspirar muitas pessoas a enraizarem o reiki, né? Às vezes quem está chegando agora não participou tanto, então pode inspirar as pessoas a fazerem também. E de vocês saberem um pouquinho o que pode ter mudado em vocês, porque às vezes é tão sutil, ou às vezes vai confirmar algo que vocês já perceberam, ou às vezes pode ser algo novo. Tá bom? Então vamos seguir dessa forma, nessa ordem também. Lilian, Marilda, Leonila, Ramiro, Gabriela e Dina. Tá? Vou fazer essas 6 pessoas. Então vamos preparar aqui no papo. Só um minuto. Vou fazer aqui a oração, a leitura. Uma coisa que eu não falei é dessa leitura, não sei se tem alguém aqui que nunca recebeu, né? Então, para quem nunca... Tem alguém que não recebeu ainda? Ou não é que não recebeu, nunca ouviu falar, primeira vez? Tá, Cristiane. Essa leitura, então vou falar para algumas pessoas talvez que estavam também sem câmera, é uma leitura da aura que a gente faz, né, na escola da aura, e é uma leitura de espírito para espírito, que ela vai ser feita, ela geralmente demora 1 hora, quando se faz ela completa para as pessoas, né, que queiram fazer uma leitura completa, mas hoje a gente vai fazer o beija-flor, que chama, onde eu fico mais ou menos 5 minutos em cada pessoa, né, como se fosse um beija-flor indo nas flores, onde traz uma mensagem para cada pessoa que foi, né, que levantou a mão ali aquela hora. E aí, o que acontece? Essa mensagem também pode servir para todo mundo que está aqui, tá? Faz algum tipo de adaptação, de alguma forma, ela encaixa. Então, só para vocês saberem que vocês não vão estar assistindo algo que não é para vocês. Ela também é para vocês, assim como é para mim, tá? Então, tem muito aprendizado nisso tudo. E é um aprendizado diferente, assim, é um aprendizado que vem através do espírito, através do sutil, através das energias que estão no campo da pessoa, né? No caso da aura. Então vamos lá, acho que é isso que eu queria falar para começar. Então, quem está aqui, eu vou ficar com olhos fechados, fazendo assim com a mão, porque eu uso as mãos também para fazer a leitura. Mas vocês que estão aqui, vocês ficam com o olho aberto e sem cruzar os braços, se possível, né? Com os pés no chão também, se possível. Ok, então eu vou fazer aqui então a oração e vou começar com a Lilian. Enquanto fazemos essa leitura, permitimos que as energias da Terra e do cosmos fluam pelos nossos corpos, abrindo as portas através das quais nos tornamos mais conscientes da nossa espiritualidade e aumentamos a comunicação com o Deus do nosso coração. Que seja permitida com a bênção do Ser Supremo, que o que quer que aconteça durante essa leitura beneficie a cada um de nós no nosso crescimento espiritual, abertura da consciência e compreensão. Que assim seja assim agora.
Você pode falar seu nome 3 vezes, por favor, Lilian? É só abrir o áudio e falar. Lilian de Castro Lacerda, Lilian de Castro Lacerda, Lilian de Castro Lacerda. Seja muito bem-vinda, Lilian. Seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é o grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, como queira chamar. E abaixo desse sol eu vejo uma rosa, que representa você, o Espírito, nesse momento presente. Então, vamos fazer aqui a leitura do tema, né? Do que você leva como um presente desse desafio que você fez. Desafio do Reiki. A cor que eu vejo aqui é branca. Eu estou vendo aqui, é um bosque e ele tem uma clareira, né? A clareira é quando não tem árvores assim plantadas, né? É um bosque assim e ele é bem fechado. E eu vejo que dentro dessa clareira tem várias armadilhas que elas estão armadilhas abertas que podem pegar passarinho, né? E tem algumas que são fechadas, umas sem passarinho e outras com passarinho, né? No caso aqui é uma pomba branca que eu estou vendo. E eu vejo você atrás dessa árvore. E você está ali observando essa pomba há muito tempo. Muito tempo, assim, que você observa ela. Eu vejo você dando volta nesse bosque pela sombra. Você está muito camuflada, né? Você está com muito cuidado. Você não quer sair assim no campo aberto. E aí eu vejo você assim meio né, receosa, assim. E tem várias pombas, assim. Não são várias, eu estou vendo aqui 3. Estou vendo 3 gaiolas com pombas, 3 sem e várias abertas ainda para pegar. E eu vejo que você quer libertar essa pomba branca, né? E de repente, eu vejo que desce aqui uma luz, uma sombra, né? Vem aqui uma nuvem e tampa esse sol. E eu vejo que quando tampa esse sol, eu vejo que é o seu momento de sair correndo, assim. Eu vejo que você sai correndo e você fala, eu vou ter pouco tempo aqui para... Né? Até escorrega, assim, caindo rápido para libertar uma pomba. E você liberta ela. E ela sai voando. E eu vejo que você começa a voltar ao sol de novo. E aí eu vejo que você volta de novo. E aí tem ainda 2 pombinhas ali. E aí eu vejo que você quer voltar de novo, mas você não consegue. Você quer ir com o sol mesmo, mas não consegue. E aí eu vejo que começa a ter uma sombra um pouquinho menor, bem menos tempo, assim, uma sombrinha, uma nuvem um pouco menor, e você sai correndo mesmo assim para libertar a outra pomba. Só que daí começa a vir um sol já muito rápido, e você tem dificuldade para soltar a pomba, então você começa a ficar no sol. E aí eu vejo que você começa a sentir o sol em você, e você fica muito preocupado, você cogita sair correndo, mas ao mesmo tempo você quer ficar, e aí você tira a pomba, aí depois você tira a outra, que você já fala, tô aqui já no sol, e aí eu vejo que você sai correndo. Quando você chega na sombra, você vê que nada aconteceu com você, assim. Você se toca, assim, vendo o que aconteceu comigo, assim, como é que eu tô, e você vê que está tudo bem. E aí eu vejo que você começa a ficar curiosa com esse sol. Eu vejo que você começa a andar um pouco mais tranquilo nesse sol, assim, observando tudo, né? Um pouco assim, porque você não está acostumado a ver no sol. E eu vejo que você vai desarmando todas as casinhas que ainda estão armadas para pegar pomba. E aí eu vejo que você vai fazendo isso. E a hora que você começa a olhar para frente, são muitas gaiolinhas ainda abertas. E aí você começa devagar, mas você tem essa visão que são muitas, né? Então essa é a imagem que eu vejo para você, Lilian. Então a mensagem que eu vejo aqui para você desse desafio é que eu vejo aqui uma reconexão, né? Eu vejo aqui uma reconexão com o Reiki, né? E que está mostrando aqui você se libertando, assim, de algo que você queria há muito tempo. Você já tinha observado que você estava buscando essa libertação, só que você ainda tinha medo, você ficava na sombra, né? Você não tinha tanta não é habilidade. Você ainda estava muito receosa para saber se ia funcionar ou não. Você tinha receio de estar mais se mostrando, né? Tem aqui um pouco como se mostrando. E eu vejo você aqui tanto soltando pombas, assim, soltando um pouco algumas amarras que você tem dentro de você. E ao mesmo tempo eu vejo você começando
a desarmar dentro de você essas armadilhas que te travam, né? Essas armadilhas dentro de você mesmo que te privam de liberdade, né? Que te travam. E eu vejo você destravando isso, assim. Então, eu vejo que o Reiki não só libertando coisas que você já queria libertar, como destravando armadilhas que futuramente poderia estar travando você. Eu vejo que é um caminho longo que você precisa caminhar, mas eu vejo você no que você está motivada e você aprendeu um caminho de você sentir que não está um perigo, né? Eu vejo que você estando à luz do sol, né, se expondo aqui para fazer tudo isso sem correr nenhum perigo. Essa é a mensagem que eu vejo para você, Lilian. Obrigada. Ok. Então agora a gente vai para a próxima pessoa. Você pode falar o nome 3 vezes, por favor? Marilda. Marilda de Fátima Ramos de Freitas. Marilda de Fátima Ramos de Freitas. Marilda de Fátima Ramos de Freitas. Seja muito bem-vinda, Marilda. Bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo eu vejo uma rosa, que representa você, o Espírito, nesse momento presente. Eu vou trazer esse tema do que você está levando como presente desse desafio do Reiki que você fez. Porque eu vejo aqui a verde. Eu estou vendo um bebê que ele estava numa cerquinha muito pequena, assim. Uma cerca que tem 1 metro de altura e ele é bem pequenininho, ele é um recém-nascido. E essa cerquinha, ela tem 60 centímetros de... É um quadrado, né? Com 60 centímetros de largura, assim, né? E eu vejo que esse bebê ali, ele estava ali e ele estava tentando olhar em volta dele, só que ele se sentia muito preso. E aí eu vejo que você senta ali, né? Esse bebezinho senta e ele fica muito calmo, assim, quieto. Aí eu vejo que os pais chegam a olhar eles e aí, de repente, eles tiram essa casinha, essas casinhas de 60 centímetros e soltam para ver o que acontece com o bebê. E aí eu vejo que o bebê ele fica muito feliz, assim, ele fica, uau, né? Ele fica querendo explorar. E eu vejo que ele está num parquinho agora, né? E aí esse parquinho também tem uma cerca, que agora essa cerca tem 5 metros. E eu tô vendo aqui que essa cerca de 5 metros tem vários brinquedos dentro, só que também tem outra cerca que está fora, que é de 10 metros, outras de 20, de 30, de 50, e eu vejo que está dentro de várias cercas, né? E alguns brinquedos maiores, conforme vai pulando de cerca. Mas eu vejo essa criança muito feliz, assim, esse bebezinho muito feliz, indo brincar, assim, com alguns quadradinhos, bolinhas. Ele está muito feliz, assim, né? Querendo colocar na boca, assim, brincando, e os pais, assim, entendendo que está tudo bem. Então, essa é a mensagem. A imagem, né? A mensagem que eu vejo aqui para você, Marilda, é que durante esse desafio, eu vejo que você evoluiu para sair de um lugar que você estava muito aprisionada, muito limitada em relação ao Reiki, algo que você usava para lugares muito específicos e limitados, para uma evolução um pouco maior. Eu vejo que você está pronta durante esse desafio para explorar mais coisas além do mínimo que você já sabia. Eu vejo você agora explorando, tendo essa experiência. Eu vejo que também você já tem consciência, provavelmente tem a ver com os outros níveis do Reiki, com as outras práticas que você está tendo experiências aqui, de você ver outras pessoas também aplicando, que existe um mundo para você caminhar, né? Existe várias limitações que você pode ultrapassar que vai te dar acesso a mais brincadeiras, né? Mas eu vejo que você superando esse limite inicial, assim, que era bem limitador para você. É isso. Gratidão. Ok. Gratidão. Agora vai para a próxima pessoa. Pode falar o nome 3 vezes, por favor. Que é a Leonila. Abre o áudio e fala. Leonila Maria Santos de Góes. Leonila Maria Santos de Góes. Leonila Maria Santos de Góes. Seja muito bem-vinda, Leonila. Seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. Abaixo do seu sol vejo uma roda, que representa você, o Espírito, nesse momento presente. Eu vou trazer o tema aqui do que você leva desse desafio do Reiki que você participou, né? O que você, né, o presente que você recebeu.
cor que eu vejo aqui é vermelha. Eu estou vendo você aqui com um vestido florido, e ele é branco. E eu vejo que você está caminhando aqui numa estrada de terra, e essa estrada, ela é muito seca, né? Ela está num deserto. Então eu vejo assim, árvores secas. E aí eu estou vendo que uma dessa árvore está soltando um botão, assim, muito lindo de flor. É ipê amarelo, assim, não sei se você já viu isso, mas parece aquela árvore que é morta. Eu posso te mandar a imagem depois, tá? Eu tenho até no meu jardim. Que parece que ela é morta, mas ela dá uma flor muito linda, assim, de ipê amarelo. E quando você olha, você fala, uau, olha que interessante isso aqui. E você começa a seguir essa flor, né? Então você vai naquela direção, aí quando você vai, você vê uma outra flor, e você vai seguindo essas flores, né? E aí eu vejo que essas flores, elas vão sendo impressas no seu vestido branco, só que você não nem percebe, né? Mas estão sendo impressas, assim, é como se, né, essa florzinha automaticamente entrou nesse vestido branco que você tem. E aí eu vejo você indo atrás dessas flores, e eu vejo que são 21 flores, né? Eu vejo você indo, caminhando nesse desafio, né? Essas flores sendo esse desafio, até você chegar num lugar com muitas flores, assim. E eu vejo você entra nesse campo de flores e começa a passar a mão, assim, são muitas flores de diversas cores, e quando você olha, você percebe que o seu vestido, ele tá muito colorido. E você nunca viu isso antes. E eu vejo você muito feliz. Eu vejo você muito feliz que você está combinando, assim, com aquele campo de flores que está ali. E aí eu vejo você bastante feliz, saltitante, assim, bem empolgado, assim, abraçando, assim, as flores. E aí eu vejo você voltando para a estrada e você continua. E aí eu percebo que começa a voltar a seca de fora de você. E aí eu vejo que volta seca e você continua andando com esse vestido. E aí o que acontece é o oposto. O vestido começa a sair a flor do seu vestido e começa a pousar flores nessas outras árvores que estão assim nessa seca. E aí eu vejo você observando, olhando para dentro, assim para você, e percebendo que está saindo cores até você fica totalmente branca. E quando você percebe isso, você percebe que você precisa voltar para aquele campo que você conheceu. E você começa a entender que todas as flores que estavam com você começou a ser colocada nessas árvores que estavam à volta de você. Aí eu vejo você voltando. Então essa é a imagem que eu vejo para você, Leonila. Então a mensagem que eu vejo aqui para você é assim. Eu vejo que você estava num momento muito de deserto, um pouco na sua vida, assim, né? Um lugar de bastante desafio, de um lugar um pouco escasso, uma vida um pouco seca, assim, um pouco assim. E aí eu vejo que o reiki, né? Conforme você foi percebendo o reiki voltar, né? Que são essas flores, diariamente você foi colhendo essas flores, só que aqui mostra que você não colheu com sentimento, você foi aplicando o reiki em você, e isso foi ganhando corpo dentro de você mesmo sem você perceber tanto, né? Eu vejo você hoje, depois desses 21 dias, percebendo muito mais do que nos primeiros dias, né? E aí eu vejo aqui que o presente que você tem é de você ter enraizado o reiki, do reiki tá voltando a florir dentro de você, mas como algo bastante colocado dentro de você, é algo que você enraizou dentro de você, né? E aí eu vejo você aqui, depois do desafio, levando de volta para esse deserto aqui, que provavelmente tem a ver com o seu, onde você mora, né? As pessoas que você convive, que são pessoas que provavelmente estão passando por muitos desafios. E eu vejo você levando toda essa energia que você conseguiu receber e juntar, vamos dizer assim, para essas pessoas, né? Então, você tem essa capacidade depois do desafio de levar para mais pessoas essa energia da flor, da beleza, da leveza. Mas ao mesmo tempo você percebe que depois você vai ficar um pouco, entre aspas, mais vazia e vai perceber que você precisa sempre estar se recarregando de reiki para poder fazer esse processo de levar para as pessoas à sua volta. Então, essa é a imagem. Que é a imagem e a mensagem, né? Gratidão. Então, agora vamos para a próxima pessoa. Juan Ramiro Ramón Sayago, Juan Ramiro Ramón Sayago, Juan Ramiro Ramón Sayago. Seja muito bem-vindo, Juan Ramiro. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol eu vejo uma rosa que representa você, o espírito, nesse momento presente. A cor que eu vejo aqui é azul, índigo.
eu tô vendo você fazendo musculação. E eu vejo assim, você fazendo musculação, assim, né? Aí eu vejo você trocando de aparelho, fazendo. E aí eu vejo que você está um pouco desmotivado. E aí eu vejo que tem ali uma porta que está escrito assim, Desafio do Reiki. Aí você entra nessa porta, né? Você está com roupa assim um pouco suada, né? Roupa de treinar. E aí eu vejo que tem ali algo diferente, assim, que é um treino usando o seu próprio corpo, né? Aí eu vejo os professores ensinando você a virar de ponta cabeça e fazer ombro assim, né? De ponta cabeça, né? É como se estivesse ao contrário aqui, tá? Que eu não vou virar para mostrar. Aí eu vejo você fazendo assim flexão no chão de uma forma bem devagar, assim, para realmente. E aí eu vejo você pingando assim, que você achou que ia ser fácil, mas eu vejo você pingando mesmo, assim, tipo super cansado, assim, travando o corpo mesmo, mas eu vejo você muito satisfeito. E aí eu vejo você fazendo várias vezes esses exercícios e eu sinto você saindo dessa academia muito empoderado, assim. Eu vejo você saindo assim bastante feliz da academia, assim. Você tem encontrado algo que você fala, eu estou colocando o meu corpo para fazer, para ser útil, assim, né? Tô indo no extremo do meu corpo. E eu vejo você muito feliz, assim. Eu vejo aí você olhando assim algo que você fala, o que mais eu quero fazer? Isso te dá uma energia vital, o que mais eu quero fazer? E aí eu vejo você aqui olhando para outras possibilidades. Eu vejo você querendo fazer muitas coisas que vão além do seu pensamento, porque você está sentindo muito forte com o seu corpo, né? Eu vejo você sentindo muito forte, assim, essa é a palavra que vem, vital, né? E aí eu vejo que passa pela sua cabeça vir aqui para Alto Paraíso, né? Tô vendo aqui na imagem. Eu vejo que você pega essa oportunidade e vem e fala, é isso, é agora, eu quero fazer isso, né? Então, essa é a imagem. A mensagem que eu vejo aqui para você, Ramiro, que o que você ganha como presente desse desafio é uma conexão com o seu próprio corpo, de você recuperar a energia vital que você sente com ele. Dessa força assim que você está sentindo, que está conectado muito agora com seu poder de confiança e de quebrar barreiras mesmo, de você pensar além do que você pensava antes, de você se desafiar, de você, né, vir aqui para Alto Paraíso, né, que a gente tem conversado, antes do desafio, provavelmente ia ser um lugar um pouco difícil para você conseguir, por conta de várias crenças, seja de trabalho, seja de outras coisas. Mas eu vejo que o desafio do Reiki te colocou no lugar de você superar todos os seus desafios e falar, tudo é possível para mim agora, por conta dessa conexão com o seu corpo físico, que você buscou e você conseguiu agora, através do Reiki, essa conexão que você estava buscando, essa confiança com o seu corpo, de existir, né, de sobreviver, de não só sobreviver, mas de viver com esse corpo que está aqui, e você ir além, né? Você estava tentando isso de algumas outras formas, eu vejo que com o Reiki, você ficou surpreendido, você não estava esperando que isso acontecesse com você. Então, essa é a mensagem. Muchas gracias. Deu para entender? Eu falei, não sei se eu falei rápido, mas enfim. Perfecto. Tá. Então, agora vamos para a próxima pessoa. Fala o nome 3 vezes, por favor. Gabriele Fernandes Bezerra, Gabriele Fernandes Bezerra, Gabriele Fernandes Bezerra. Seja muito bem-vinda, Gabriele. Seja muito bem-vinda. A primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol eu vejo uma rosa, que representa você, o Espírito, nesse momento presente. Então, eu vou trazer o tema aqui para você, Gabriele, sobre o que você leva como presente desse desafio do Reiki. O que eu vejo aqui é um branco bem violeta claro. Estou vendo em você. Você é casada ou está num relacionamento? Sou casada. Tá. Eu vejo você, é uma cena um pouco engraçada. Mas eu vejo você assim, com uma arma na mão, esperando seu marido entrar no quarto. E aí eu vejo você assim um pouco revoltada com ele assim, né? Tipo querendo, tipo assim, e quando ele entra, ele fica surpreso porque ele olha para sua arma assim, e aí ele olha para você, olha para sua arma e fica esperando alguma coisa, né? Que ele até faz assim com a mão assim, né? Tipo,
E aí eu vejo que você aponta a arma para ele e fala assim, vamos conversar. E aí eu vejo que você está ali apontando a arma para ele, e aí vocês começam a conversar. Você começa a perguntar coisa para ele, e ele está muito receoso, assim. Ele está num lugar, assim, muito pisando em ovo ali, né? Porque qualquer coisa que ele possa responder que você está perguntando, ele, né? E ele está até esperando umas perguntas que você não está fazendo. Você está perguntando, assim, coisas assim, você comprou o mercado? Você comprou comida que te conversou? Como foi seu trabalho? Aí ele fica meio que esperando perguntas que talvez sejam mais intimidadoras, assim, que você descobriu alguma coisa, que ele nem sabe o que é, assim, algo assim que passa pela cabeça dele por conta dessa arma, né? Mas eu vejo que você está ali perguntando coisas assim do cotidiano mesmo, assim, coisas, tá, como é que foi o trabalho? Ah, tá bom. E aí eu vejo que, conforme você vai, eu vejo assim o reiki entrando na sua vida de novo aqui, né? Eu vejo a energia do reiki entrando, e eu vejo que essa arma, ela vai diminuindo, assim. E aí eu vejo que ela some. Quando ela some, o seu marido começa a baixar a mão. E quando você percebe que você está sem a arma, você fica muito vulnerável, né? Isso gera uma insegurança em você. E aí eu vejo que você começa a se abrir com o seu marido e você começa a falar assim que você tinha uma arma porque você era muito insegura, e agora você está vulnerável, mas ao mesmo tempo não se sente tão insegura, mas ao mesmo tempo sente o toque dele, que daí eu vejo ele chegando perto de você e ele tocando assim você, né? E ele fala assim, eu também estou inseguro, eu também fico inseguro de vez em quando. E aí quando você escuta isso, você fica muito emocionada. Você nunca escutou isso, assim, dessa vulnerabilidade. E aí eu vejo que vocês começam a conversar, assim, e aí eu vejo muito carinho, assim, entre vocês dois, assim, conversando, né? Um pouco, não estão se abraçando, mas estão, assim, mais conectados. Então, a mensagem que eu vejo aqui para você, dessa imagem para você, Gabriel, é que antes do desafio, existia muito uma insegurança que você carregava com você, uma insegurança sua, né, indivíduo. Que no seu relacionamento com seu marido, ele era muito de um ataque, né? Eu vejo você muito sem motivos, assim, e sem querer também intimidar, não é que você descobriu alguma coisa que você quer intimidar, mas você tinha sempre algo que você tinha um ataque contra o seu, não é nem contra o seu marido, na verdade, era uma insegurança que você levava para o seu relacionamento. E eu vejo aqui com esse, né, com essa prática do reiki que você foi fazendo, você foi ficando mais confiante na vida, assim, né, com você mesma. E eu tô vendo que isso está refletindo muito positivamente dentro do relacionamento, porque você, com confiança, você consegue se abrir mais e colocar em os lugares mais vulneráveis, o que faz acontecer que você se aproxime muito mais do seu relacionamento, que gere um relacionamento mais conectado do que ele já é. Então, essa é a imagem e a mensagem. Gratidão. Faz total sentido. Ok, gratidão. Agora a última pessoa, se puder falar o nome 3 vezes, por favor. Dina Maria Fernandes Landeiro. Dina Maria Fernandes Landeiro. Dina Maria Fernandes Landeiro. Seja bem-vinda, Dina. Seja muito bem-vinda. A primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo de você só vejo uma rosa, que representa você, o Espírito, nesse momento presente. Okay, então vamos trazer esse tema do que você leva como presente desse desafio do reiki. A cor que eu vejo aqui é rosa. E eu estou vendo você recebendo um presente bem grandão, assim, que é uma caixa, assim, desse tamanho, assim, que ela tá embrulhada e ela tem laços, assim, vermelhos. E eu vejo que você está super empolgado, assim, você fica, ai, que gostoso esse presente que eu recebi, você abraça esse presente, está lá. E aí eu vejo você abrindo esse presente e você abre, assim, quando abre ele se desfaz, né, essas papelão, assim, que se desfaz. E você olha aquilo tudo e, a princípio, não tem nada ali. Você olha aquilo e fala assim, que brincadeira de mau gosto que aconteceu comigo aqui. O que aconteceu? O que é isso? Me deram esse presente e não tem nada aqui. Alguém está filmando isso, não é possível. Aí você fica muito frustrada. Você fica, o que é isso? Começa até a vir aquela um pouco de raiva, assim, querendo xingar alguém, mas não tinha nem ninguém para xingar, porque você nem sabe de onde veio esse presente. E aí eu vejo que você vai observando, sentando assim,
e você olha e tem uma borboletinha dourada, né? E aí você começa a ver, é uma presilha de cabelo, assim, que ela é dourada. E ela é muito dourada. Ela é pequenininha, assim, ó. Ela é bem pequena, né? Com os dentinhos, assim, para prender no cabelo. E aí, quando você pega aquilo, você começa a olhar e você começa a ver que é muito precioso, assim, né? Tem ouro ali. Você fala, uau, que incrível isso aqui. Uau, né? E aí eu vejo que você pega e guarda num canto, né? Você guarda num lugar de colocar. E eu vejo que você está ali, fica um tempo ali. Eu vejo que um dia você precisa usar aquilo, né? Você vê que seu cabelo está um pouco torto, você precisa arrumar, você pega ela bem rápido, assim, sem ver e coloca aqui. E você começa a colocar aqui, você começa a andar na rua com ele assim, e começa a vir borboletas vivas, assim, né? Voando. E começa a rodear você, assim. E você não consegue perceber muito bem de onde está vindo, o que está acontecendo. Aí você começa a querer perceber outras pessoas, se está acontecendo com as outras pessoas também, mas é só com você. E eu vejo que essas borboletas começam a ficar muito forte dentro de você, assim. E aí que você percebe que tem a ver com essa prisilinha. E aí você percebe isso e começa a brincar com as borboletas. Você fala, uau, é isso mesmo, né? É isso, estou atraindo as borboletas. E aí eu vejo você muito, assim, empolgada, assim, andando na rua, assim, dando saltos, assim, de felicidade. Então, essa é a imagem. A mensagem que eu vejo aqui para você, Dina, é que existiu aqui provavelmente uma expectativa bastante grande em relação ao desafio, né? Em relação ao reiki. E eu vejo que você, a princípio, não conseguiu identificar muito bem os ganhos que você está tendo com o reiki, né? E aí, mais para o final aqui, eu vejo você observando que teve um ganho bem pequenininho, muito precioso na sua vida, né? Que é essa presilha pequena. E eu vejo que aqui o benefício de você usar ele todo dia, que tem a ver com o reiki, é que ele vai atrair para sua vida muita transformação, né? Muito micro transformações. Então, eu vejo aqui que você, embora espere algo grandioso do reiki, algo muito grande que possa chegar para você, você está aos poucos reconhecendo que tem muita maravilha nessas micro-revoluções e que micro-revoluções atraem muitas micro-revoluções e aí você consegue viver algo que você já estava esperando que era grandioso, que é toda essa nuvem de borboleta, assim, que ela é grandiosa, mas ela é formada por muitas pequenas borboletas. Então essa é a mensagem. Então, eu vou fechar aqui a leitura, então, e daqui a pouco eu abro para a gente comentar, tá? Então, vou pedir para todo mundo fechar os olhos, que eu vou banhar cada um de vocês com a energia da mais alta vibração do momento presente da sua essência divina aqui. Vou pedir para colocarem as mãos, as duas mãos no chão para descarregar toda a energia excedente. E pode levantar quando sentir necessário. Ok. Voltamos aqui. Muito bem. Bebo muita água hoje, porque muita energia foi mexida, né? O reiki geralmente mexe muita energia, mas a leitura também acontece. Então, bebo bastante água antes de dormir. Bom, então, eu queria ouvir um pouquinho das pessoas que queiram falar, que primeiro receberam a leitura, tá? Como é que foi receber a leitura? Qual o presente que você recebeu, assim, né, da leitura, que esse era o tema da vida? Pode falar, Ramiro. La lectura que he recibido es muy exacta, muy exacta. Yo te había contado que tenía la hernia de disco y no conseguía, había ido al médico, el médico al fisioterapia, el fisioterapia me ha indicado una serie de ejercicios con el cuerpo, pero esa serie me llevaba 1 hora, 40 minutos a hacerla, entonces nunca tenía voluntad de hacerla. Puesto a hacer Reiki, o llegaba la tarde del trabajo, o Reiki, 1 hora de Reiki o 1 hora de ejercicio, 1 hora de Reiki. Empezaba a hacer Reiki, al otro día, a las 4:30 de la mañana, me despertaba, así
así como con mucha endorfina, como si hubiera corrido cuando hacía deporte de más joven, y no entendía qué pasaba, no entendía, era mucha energía, mucha energía. Y pensaba, no estoy entusiasmado con nada, o sea, no tengo ningún proyecto así, o sea, no entendía tanto entusiasmo. Entonces, hasta que se hacía la hora de trabajar, 2 horas con el celular, perdiendo el tiempo. Al otro día, lo mismo. Entonces, algo tengo que hacer con esta energía. Entonces, esa hora, entre las 4:30 de la mañana a las 5, me he puesto a hacer los ejercicios de la hora que me ha indicado el fisioterapeuta. Y ha mejorado mucho. Y no solo eso, sino la energía para salir a caminar después, andar en bicicleta, que me ayuda a bajar de peso y ayuda con la hernia de disco. O sea que la lectura verdaderamente muy exacta, muy... Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Eu acho que eu não vou mais ficar perguntando se vocês querem falar ou não. Eu vou falar, já vou chegar aqui, já vou abrir leitura logo para olhar tudo isso e aí depois ver o que acontece. Porque isso é incrível, né? Olha a potência disso, assim. Pensa, eu tinha esquecido que você... Eu sabia que você ia vir para Alto Paraíso, né? E aí depois até apareceu essa energia ali no final da leitura. Mas eu tinha esquecido, você falou mesmo dessa história da hernia de disco, que era muito forte para você, que você tinha até comentado que estava começando a ajudar, né? Mas que incrível que é o desafio para você, né? Como foi, assim, de você primeiro achar que não tinha tempo, aí depois começou a fazer reiki, porque você priorizou o reiki, e depois, de alguma forma, o seu corpo se adaptou e você meio que não entendeu, né? Porque parecia, depois que você entendeu, é para eu fazer o exercício, e agora você consegue até emagrecer e tá mais potente, né? Que provavelmente tem a ver... pode falar. He encontrado 2 horas del día que no las veía, 1 hora para Reiki y 1 hora para hacer ejercicio. Ah, y el incrível. sueño se ha cortado, pero verdaderamente descanso muy bien en esas 4, 5 horas que duermo. O sea. É incrível isso, Muito bem. incrível. É uma boa história essa aí para contar mesmo, né? Que legal, né? É bom quando tem histórias verdadeiras para contar, não fica só na teoria, porque eu tenho muitas teorias, né, que eu tenho, assim, que algumas delas eu vou comprovando com o tempo, tanto comigo como com as pessoas que estão chegando próximo, né? Mas que legal, cara. Fiquei empolgado, porque tem a ver com a sua viagem, né? Porque agora que eu estou entendendo, porque você estando mais confortável com o seu corpo, de caminhar, da sua hérnia, você provavelmente tinha pensamento de que, cara, não vou mais viajar porque vai que trava minhas costas, eu estou em outro país e não consigo nem voltar para casa. Mas gera uma confiança tão forte com o seu corpo que você fala, tá, agora eu consigo fazer o que eu quiser, né? Uau, muito bom. Que incrível isso, né, gente? Para quem, assim, tem uma limitação, que no caso tem a ver um pouco física, um pouco mental, e o reiki consegue destravar, né? Mas complementar, porque você precisa fazer o exercício, né? Que o reiki vai fazer esse milagre sozinho, né? No seu caso, né? Incrível. Muito bom. Seguimos. Estou muito feliz que você... Eu Pode falar. fiquei curiosa. Como assim, teorias, assim? Você consegue dar um exemplo? Consigo. Eu tenho uma teoria muito boa que eu quero que ela realize e em algum momento vai realizar, que é o seguinte. Quando você está doando reiki para sua comida antes de comer, você está doando reiki, né? O reiki passa através de você, né? Então você fica mais calmo. Sabemos que muitas vezes comemos muito por conta da parte emocional. Então a minha teoria em relação a isso é que você fazendo reiki você vai emagrecer, né? Então, em algum momento alguém vai chegar um pouco com isso e vai... Essa é uma das minhas teorias. A outra teoria que eu tenho aqui, no caso o Ramiro aqui conseguiu provar, é o seguinte, de que tem pessoas que não têm tempo para fazer reiki. Então, no caso dele, era pior ainda, porque ele não tinha nem tempo para fazer uma fisioterapia que era super urgente. Aí ele fez 1 hora de reiki, que também nem tinha tempo, e abriu 2. Então, assim, o desafio que geralmente... Desafio não sei se é a palavra, mas o exercício que eu passo para as pessoas é assim, se você dorme 8 horas por dia, passa meia hora de reiki e durma 7:30, e vê o que acontece. Porque você não perdeu tempo. Então, não tem o argumento de não tenho tempo. Entende? Então, são teorias assim que eu vou trazendo aos pouquinhos, as pessoas vão experimentando, eu vou experimentando, tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que não. Só para você entender que são, não é bem teorias, assim, são coisas que eu vejo que pode acontecer, assim, que eu olho o reiki e eu falo, isso aqui seria muito interessante. E através da leitura,
da aura, que daí eu estudo através da leitura, né? É muito incrível, assim. E eu poderia pegar um estudo científico para falar sobre hérnia de disco e alinhamento, se está conectado ou não com o chakra e tudo isso, mas eu não sinto que precisa. É só o Ramiro estar aqui, daqui a pouco o Ramiro vai estar em Alto Paraíso, eu vou dar um abraço nele e a coisa se acontece, entendeu? Tipo, para mim eu acho que está conectado com isso, só para você entender essa história da teoria. E até abrindo aqui, em algum momento eu vou fazer um workshop para estudar os chakras, um workshop, um dia só, assim. Estudar os chakras com a leitura. Vai ser bem simples, assim, eu tava pensando. Eu vou pegar o manual até da Meditação das Rosas, que lá está escrito, muito resumidamente, o que cada chakra tem de pontos, assim. Aí eu vou ler, 5 minutos eu leio, e depois eu vou sortear 7 pessoas, e eu vou ler do primeiro ao 7º chakra. A primeira pessoa vai ser o primeiro chakra, a segunda vai ser o segundo, e aí vamos aprender sobre chakras com a leitura, por exemplo, né? Então, quando tem essa combinação entre o que vocês estão querendo aprender, junto com a prática do Reiki pessoal de vocês, que vocês estão aplicando, cada um na sua intensidade, mais uma leitura. Tipo, tem um bônus, assim, bem interessante que eu tenho percebido. Aí você perguntou da teoria, tem a ver um pouco com isso. As ideias que eu vou tendo, aí vocês vão me acompanhando, a gente vai se divertindo, vamos aprendendo, vamos evoluindo e a coisa vai acontecendo. Basicamente é um pouco assim que vai. Vamos lá. Keila, quer falar? Keila. Ou se não, a Dina, Oi, que já tá. oi, Vai, quero fala, Keila. sim, mas minha câmera não abre. Tudo bem. Desculpa. Bom, é que eu queria perguntar um negócio. Hum. É, eu não sei se eu entendi errado na semana passada, mas alguma coisa sobre fazer a meditação das rosas e o reiki junto. Aí eu fiquei em dúvida, né? Fazer o auto reiki junto, e meditação das rosas. Aí eu pensei, será que dá para misturar as duas técnicas, tal? Tá, Será que eu ó, entendi certo? eu não vou responder muito isso com muita propriedade, porque isso eu faço no grupo de aprofundamento, né? No grupo de autoconhecimento. Que, na Hum. verdade, eu nunca trouxe esse tema, mas se eu fosse trazer, seria lá. Mas se eu fosse responder agora para você, seria assim: não faça se você não tiver enraizado com as duas técnicas separadamente, tá? Ah, e Então, se tiver enraizado, não aí tem faça, problema. faça, faça os seus testes, Ah, tá. tá bom? Uhum, tá Eu bom. faço, mas Ó, faça os testes. É possível sim, mas tipo, tenha bem enraizado meditação, depois as rosas, depois enraizado o reiki, e aos pouquinhos você vai vendo ah, como é que um fica bem tempo para ficar você. só no reiki, um tempo só na meditação, tudo bem. Você É, precisa enraizar. tá. Outra coisa é que para o auto reiki, tudo bem, eu fico super tranquila, mas para receber o reiki, eu fico, ainda mais assim, quando tem a roda de reiki, eu fico muito agoniada, assim, eu não consigo, mesmo se for alguém presencial também, não, eu fico muito Tá. agoniada. Nesse caso, eu preciso estar num grupo de roda mesmo para aprofundar. Ah, Porque não é tá. simples assim, porque vou ter que entrar um pouco na sua história. Uhum, Tá bom? tudo. Obrigado por perguntar. Vamos seguindo. Então, a Dina quer falar? Está com o áudio aberto? Sim, sim. Fez muito sentido a leitura, porque eu, quando pensei em fazer Reiki, em fazer a iniciação, estava pensando que era uma coisa, pronto, que era uma coisa mais forte, mas depois é difícil para conseguir arranjar o tempo para fazer o enraizamento, aquela hora que é necessário para todas as posições. Então não estou a conseguir. Agora entrei no desafio dos 10 minutos. Aí consegui fazer todos os 21 dias os 10 minutos tranquilo. E um dia percebi, levantei-me com uma dor, que é normal acontecer com muita frequência, e pensei, talvez o reiki resolva isso. Tem que ser tentado. Então, decidi fazer os 10 minutos só naquela zona que me doía. E normalmente, durante o dia, às vezes passa, mas fica sempre uma dorzinha. Não incomoda muito, mas incomoda. E naquele dia, passados os 10 minutos, desapareceu completamente a dor.
E eu fiquei muito admirada, porque nunca me tinha acontecido, nunca me tinha passado por portanto, uma coisa mínima, mas realmente é a tal molinha, ó, penso eu, e a partir daí decidi que tenho que fazer os 21 dias a uma hora para fazer tudo. Já comecei outra vez, agora vou ver se continuo os 21 dias, porque há sempre qualquer coisa que me interrompe. Mas penso que. E também tenho percebido, nesses 21 dias, que eu sinto mais confiança em mim, sinto-me mais. Menos medrosa, menos. Às vezes sentia medo de algumas coisas, que nem sabia bem o que era, mas que na minha vida. Agora sinto-me mais confiante e pronto. Acho que é o Reiki que está bastante comigo. Muito Obrigada. bom. Legal. É interessante, né? Como a leitura ela abre mesmo assim essa, no caso, né, do aprendizado que você recebe, daí faz provavelmente cada um que recebeu ou pessoas que estão aqui escutando falar, isso aí eu entendi. Realmente, eu estava com uma expectativa muito grande e de repente aquilo que era pequenininho que eu nunca tinha resolvido começou a resolver e tal, né? Que bom, essa partilha é muito boa. Inclusive, eu tenho uma dica muito boa para você. Assim, você falou que você tentou enraizar, não conseguiu, né? Parou no meio e tal. Então, a dica que eu dou, assim, que é infalível, para você conseguir fazer os 21 dias, é infalível. Se você aplicar, você vai conseguir. Que é o seguinte: toda vez que você perder um dia, você começa de novo e não para. Até você conseguir. Você vai conseguir. Não desista. Esse é o ponto. Entende? Esse é o ponto. Eu demorei Obrigada. 3 vezes para conseguir enraizar a primeira vez. E tá tudo bem. Tem pessoas que vão demorar 5, 6, 8. Tem pessoas que vão fazer de primeira. Sim, já percebi que o importante é fazer sempre, mesmo que não consiga fazer a hora, pelo menos fazer um pouco. Você percebeu, né? As borboletinhas aí, ó. E conforme você aplica em você, elas vão chegar, essas sincronicidades, toda essa história aí. Bem interessante. Obrigada. Eu fiz isso para você dar minha dica, para brincar com a sua leitura, porque você estava com essa expectativa de algo grandioso, talvez você estava esperando uma dica gigantesca minha, mas era a borboletinha, entendeu? Pois é. Tá bom. Obrigado por Obrigada. partilhar. Quem mais gostaria de falar um pouquinho? Eu vou falar. Vamos lá. Eu sou uma criatura, assim, que eu sou fina em cobrar autorresponsabilidade das pessoas que convivem comigo. E, de repente, eu estou num momento vivendo uma situação difícil e colocando a questão da autorresponsabilidade apenas no outro, na outra pessoa. E me dei conta, de ontem para hoje, eu digo, peraí, a autorresponsabilidade é uma via de mão dupla. Então, tem lá, mas aqui também tem. Onde é que eu estou falhando? O que é que está faltando eu fazer? O que eu não fiz ainda e precisa ser feito para melhorar, mesmo que até para a gente não entrar numa situação de conflito mais forte, tá? Então, isso foi um presente enorme, porque eu não tinha me dado conta disso até então. Eu só achava que eu estava certo, que eu tinha que cobrar do outro. Oh, tu não está fazendo isso, isso e aquilo, outro. Faz tu para tu mesmo e ia por aí, né? Mas, primeiro, eu digo muito a mim uma coisa, de vez em quando. Deus não me diz o que fazer. Ele não chega para mim e diz assim, Leonila, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não é? Por aí. Como eu sei que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer? Porque eu presto muita atenção a mim e ao universo. Aprendi muito com a natureza, que a natureza não dá saltos, é um passo de cada vez. Então, quando eu não souber o que fazer, eu tenho que fazer como o vento. Silencia, para. Não faz nada. Simplesmente para. Para e olha para onde você está, como você está, para poder ver se você chega a alguma coisa. Se vem alguma coisa para dizer, vai por aqui ou vai por ali. Ou não vai, deixa acontecer. Tá? Esse foi o que me deu agora.
Foi enorme. Muito bom você falar. Eu vou comentar um pouco, mas ajudar um pouco, porque meu já estudei um pouco assim e tenho praticado, que na verdade é uma prática igual ao Reiki, né? Da autorresponsabilidade, que é muito forte. Então eu queria ir além um pouco com você, já que você trouxe, que a fala não é só para você, tá? É para todo mundo. Que uma vez, eu vou falar uma coisa primeiro para depois entrar na autorresponsabilidade. Tá bom. Quando eu percebi que quem reclama de quem reclama também está reclamando, eu falei, uau! É que parece que quem reclama de quem reclama é mais nobre. É verdade. Quem é violento com quem é violento é mais nobre, não sou ele. Isso é muito profundo, assim, por quê? Sei lá, da violência. Você vê um ladrão que está sendo violento. Você vai lá e é violento com ele, você também está sendo violento, de certa forma. Né? Uma pessoa que só reclama, sabe aquela pessoa fofoqueira? Nossa, mas é fofoqueira, fala tudo pelos cotovelos. Aí você chega pra mim e fala, Leandro, você não sabe, aquela pessoa é muito fofoqueira. E não sei o quê. Você tá sendo fofoqueiro, tá sendo reclamando de quem tá reclamando. Você é igual. Isso é muito engraçado quando você percebe, porque eu tenho percebido que eu reclamo de muitas coisas, geralmente de pessoas que estão reclamando, só que eu não achava que eu estava reclamando. Eu achava que eu estava tudo bem comigo, né? Mas não. Esse é um ponto, porque isso está muito conectado com esse olhar, às vezes, da autorresponsabilidade, porque, na minha visão, um pouquinho, eu percebi isso e aí eu tento praticar, tá? É um pouco teoria também, que não existe controlar a autorresponsabilidade do outro. Só existe a autorresponsabilidade, que é só eu comigo mesmo. Como eu vou reagir, sei lá, se uma pessoa prometeu que vai fazer algo e não fez, eu não vou ficar cobrando ela, falar assim, ah, olha a sua autorresponsabilidade, falou e não fez. Porque isso ainda é o outro. É policiar o outro. Só que isso não existe, isso não se chama autorresponsabilidade, se chama outra coisa. A autorresponsabilidade é sempre eu comigo mesmo, assim. E isso é muito profundo. E o Reiki ajuda muito a enraizar isso, assim. Porque sempre sou eu comigo mesmo. Tá, deixa eu aqui fazer. E no caso da sua leitura, o que eu aprendi bastante da sua leitura, que eu achei bem bonita, foi esse lugar de se conectar com a natureza, de ir buscando as flores, e as flores vão, né? Você tá até com uma vestida de flor, agora que eu percebi. Tem um girassol aí. E aí depois ela chega em você, e depois você, ao passar pelas pessoas, as pessoas recebem de você. As flores não vieram pegar de você, né? Não vieram tirar da sua roupa nem nada. Aconteceu. Foi algo assim. Então, achei bem interessante seu comentário aí. Tá bem conectado com a leitura. Interessante, né? Obrigado por É, compartilhar. ok. E o que eu tenho percebido, assim, pelo menos para mim, porque isso era uma coisa que eu fazia muito. Agora eu faço menos, mas ainda me faço fazendo. Eu gastava uma energia para ficar controlando a vida dos outros. Não. Se eu falar para vocês que esse desafio nasceu porque eu parei de controlar as pessoas, vocês vão dar risada, mas é um pouco verdade. Você falar, não, porque a escola da hora é isso, que a escola da hora é aquilo, que as pessoas têm que fazer aquilo. Aí eu comecei a parar de falar, vou fazer o meu, que eu não estou fazendo nada. Estou falando dos outros, mas não faço a minha parte. Aí começou a nascer coisa, começou a nascer aprofundamento, mais um, nasceu o desafio, nasceu agora o curso mestrado 3 lá em Alto Paraíba, começou a fluir as coisas, porque eu parei de reclamar dos outros, ficar apontando o que os outros tinham que fazer. Tanta energia que sobrou para fazer coisa boa, nossa Senhora. Se eu parar de fazer ainda as coisas que eu continuo fazendo, eu acho que eu não tenho limites. Então, tanta energia que eu gasto com isso. Estou falando para você, mas eu estou falando para mim. Depois eu vou pegar essa minha gravação, eu vou sentar, vou pegar essa parte e falar, agora eu vou escutar, porque é para mim, né? É. Ai, ai. Obrigado, Leonila, por falar. Bom, acho que chegamos aqui mais pro finalzinho, porque eu preciso falar algumas coisas para vocês. Antes de fechar, primeiro agradecer a cada um de vocês de estarem aqui comigo nesse desafio do Reiki. Me sinto muito honrado de estar com vocês, de sustentar essa egrégora do Reiki, que é algo tão bonito, assim, tão mágico, né? Com tantos presentes divinos que chegam para cada um de nós. Estou bem empolgado, mas bem feliz, assim. Eu sinto que o Reiki está em outro lugar, assim, já.
E contar um pouquinho para vocês também como é que continua, né? Então, as rodas de 8h30 continuam, né? Então, se você sentir de continuar o desafio, de fazer os enraizamentos, né? De sempre que for, é gratuito, pode chamar todos os amigos, familiares, né? Pessoas que estão precisando, né? Sempre leve para o grupo lá, que eu sempre coloco o link lá de vez em quando para vocês mandarem para os amigos, né? Que estão precisando. Então, isso sempre vai continuar, né? Eu vou dar um curso de Reiki 1, Reiki 2 online no final desse mês. Eu não olhei o calendário, mas provavelmente vai ser 24, 25 ou 31, não sei ainda, eu vou colocar, talvez no final de semana acho que é melhor, que fica de manhã, né? Mas eu aviso vocês, então quem quer sentir de fazer o Reiki 2, por exemplo, que algumas pessoas já falaram comigo, vai ser possível, né? Vai. Tem o Reiki 3 também, que vai acontecer uma vez por ano, em julho, no Alto Paraíso, só que daí vocês já podem falar comigo também do privado, para vir aqui, né? O Ramiro vai vir, por exemplo. Outras pessoas vão vir, né? A Liane vai vir, que eu estou vendo aqui. A Natália está vendo se vai vir. Estou já mandando reiki para você, Natália. Tem certificado, os cursos, tá? É um certificado principalmente para vocês usarem no SUS, né? Geralmente, quando você vai fazer voluntariado, geralmente você precisa de um certificado, né? A gente tira por causa disso. Embora a escola da hora ela não seja muito fã de certificado, porque a nossa prática é o que mostra, né? Como a gente é, assim. Então, tem isso. E eu vou abrir um grupo de aprofundamento novo de quarta-feira, inclusive nesse horário das 7, tá? Então, quem sentir de continuar o aprendizado vai começar provavelmente no dia 28, daqui 2 semanas. Então, eu vou ter um tempinho para divulgar, explicar, mas basicamente é um pouco do que aconteceu aqui no desafio, só que um pouco mais aprofundado ainda. Porque daí eu consigo entrar dentro das questões de cada pessoa que está no grupo, né? Então, no caso aqui que a Keila perguntou, no meu caso, que eu sinto de um jeito, eu sinto de outro, e provavelmente eu vou trabalhar mais com ela, no caso, para entender e praticar e entender. Além de ter a dúvidas do reiki, tem tudo isso, tá? Então, quem quiser fazer o aprofundamento depois, é possível, né? Na verdade, eu chamo de aprofundamento, mas não é bem aprofundamento a palavra. O certo é grupo de autoconhecimento com o reiki. Essa é a palavra certa. Que ao mesmo tempo que você aprofunda no reiki, você aprofunda nas questões da sua vida também. Tá? Então, seguimos essas formas, para vocês saberem que é possível. É possível fazer a leitura completa comigo, se quiserem, né, de 1 hora. Inclusive, eu estou no meu treinamento final, que eu não termino, é uma coisa que eu não termino isso ainda. Então, está num preço super acessível, né? Então, quem quiser, é a hora. Daqui a pouco eu me formo e aí vai ser o preço normal mesmo de terapeuta. Bom, gente, então, eu queria talvez tirar um pouco esse estigma. Eu não sei se tem isso aqui, mas algumas pessoas falam comigo que parece que eu sou ocupado porque eu faço um monte de coisa, mas eu sou muito disponível para esse tipo de coisa, quando tem a ver com leitura de aura, quando tem a ver com reiki, quando tem a ver com aprofundamento, essas coisas, porque é o propósito que eu tenho forte na minha vida atualmente. Então, aproveite, daqui a pouco eu vou ser pai, não sei se vai ter tempo para outras coisas, então eu estou correndo aí para fazer um monte de coisa, tá? Enquanto não chega. Quando chegar, vou tirar um tempinho e aí depois vejo o que acontece. Vou ter mais energia para fazer mais coisa ainda, provavelmente, né? Porque só soma, só amor. Bom, gente, então agradeço. Vamos começar com a roda de reiki gratuito daqui 3 minutos, que sou eu que abro mesmo. Então eu vou fechar essa roda e vou abrir a outra que eu mando no link do grupo mesmo. Tá bom? Então, agradeço. Daqui a pouco.